Margarida Cardoso, cineasta, professora de cinema, com uma obra construída a partir da segunda metade dos anos 90, com particular incidência no cinema documental, mas também autora de 2 longas de ficção, várias curtas de ficção, sendo que a segunda longa ainda está em fase de acabamento e montagem. Margarida, tu tens um título dos teus filmes, que é um documentário sobre a encenação de Tio Vânia no São João do Porto. Tem um título muito curioso, aliás, podíamos fazer a entrevista a partir dos títulos dos teus filmes, muito curiosos e muito interessantes. Mas esse filme em particular chama-se Era Preciso Fazer as Coisas. E olhando para a tua obra documental, a partir do primeiro documentário que fazes, o Natal 71, mesmo passando pela tua primeira longa de ficção, a partir do romance da Lídia Jorge, A Costa dos Murmúrios, o Era Preciso Fazer as Coisas faz-me pensar numa urgência, numa necessidade de falar da guerra do ultramar, mas de um ponto de vista completamente diferente, que não é unicamente o ponto de vista do discurso da história após o 25 de Abril, nem é um discurso saudosista, mas um discurso que eu poderia levar para, podemos dizer, um olhar feminino. Não um olhar feminista, um olhar feminino. E o Natal 71 justamente começa por aí, ou seja, tu falas com o teu pai, não é? Revive as suas memórias de combatente a partir de uma efeméride, não é? que eu desconhecia, portanto eu só soube, não é? Porque o teu filho. Ainda bem que se calhar desconhecíamos. Que é uma edição de um disco em vinil com mensagens dos militares para o Natal de 1971 e que foi organizado por, eu não me recordo exatamente o nome, mas era um Movimento Nacional Feminino. Movimento Nacional Feminino. Logo, como por acaso, não é? E o que, para começarmos a conversa, o Natal 71 é um filme que abre muitas pistas. Primeiro, uma tomada de consciência através do teu pai. Uma tomada de consciência política, que é muito interessante na forma como tu fazes uma espécie de contracampo com outro depoimento que é mais presente no filme, do João Maria Pinto, João Maria Pinto. Mas que eu vejo nesse filme também uma espécie de contracampo da Costa dos Murmúrios, que é uma ficção, mas que tem uma protagonista e que duvida permanentemente, não é, daquele ambiente que encontra. E, por outro lado, no Natal 71, tens um movimento nacional feminino que, portanto, que incentiva, de certa forma, ou que, sem ser de uma forma explícita, mas que está lá ao serviço de um regime, de certa forma. Sim. Ou seja, de uma forma muito concreta. Achas que faz sentido essa leitura como uma espécie de contracampo entre a Costa dos Murmúrios, Natal 71, e se a análise do Era Preciso Fazer as Coisas, não é? Baseado na tua obra documental, muito ligada às colónias ultramarinas, não é? Eu acho que há uma ligação muito clara entre os 2 filmes, até porque eles também são sequenciais, não é? O Natal 71 é o que leva à Costa dos Murmúrios e eu acho que logo quando eu comecei, e aí também entrou, Era Preciso Fazer as Coisas num sentido que é, eu trabalhei durante muitos anos como técnica de cinema, eu trabalhei como assistente de realização, como anotadora e tudo isso. E para as pessoas que trabalham em cinema e sabem que é uma coisa muito viciante, tanto os ambientes das filmagens, das rodagens e tudo isso, foi muito difícil para mim e demorei um certo tempo a deixar
aquele espaço que era um espaço de conforto, onde eu tinha trabalho, onde trabalhava numa coisa que eu gostava e tudo isso, mas sempre senti que andava, no fundo, a adiar uma necessidade de fazer as minhas próprias coisas. E aí entra um pouco, era preciso fazer as coisas no sentido em que o personagem diz aquilo, não é? Eu podia ter sido um Dostoiévski, mas realmente é preciso muitas vezes nós darmos um passo e às vezes até forçarmos uma determinada, sairmos dessa coisa que agora toda a gente acha que é muito na moda dizer o espaço de conforto, não é? Mas é verdade. Esforçar-se um pouco e tentar realmente seguir aquilo que sempre foi a minha intenção e o meu interesse. E para isso eu comecei, curiosamente, durante o tempo em que eu trabalhava no cinema, nunca estive muito ligada ao documentário e nunca trabalhei em documentários, porque também é raro haver equipes muito grandes e tudo isso. E estive sempre mais ligada à ficção. Fiz 2 curtas-metragens, mas curiosamente o que sempre me levou a fazer as coisas foi esse período em que eu vivia em África com os meus pais e tudo isso, e também o que se vivia cá em Portugal e que corresponde à minha infância, à minha adolescência sobretudo. E sempre estive muito interessada nesses assuntos da história e da memória, mas da história de um ponto de vista mais pessoal, mais como as histórias individuais pudesse criar uma história coletiva. E claro que comecei pelas coisas que me estavam mais próximas e que eram sempre aquelas coisas que me tinham no fundo um pouco perseguido, por toda aquela vida que se levava em África e a guerra e aquilo tudo. Era sempre uma mistura muito, que eu ligo muito a Portugal ainda hoje, a nossa identidade e tudo isso. Tudo, às vezes eu consigo ver as raízes das coisas que se passam ainda hoje. Há pouco tempo tivemos um episódio com uma senhora que tinha um discurso um bocadinho, e que eu ligo muito àquele discurso daquela época, e era um discurso e uma espécie de uma situação onde tudo, aquela coisa do movimento nacional feminino, o Festival da Canção, os não sei o quê, todas aquelas coisas meias, assim, aquele folclore ligado com a coisa da guerra, porque a guerra nunca existia, mas era uma coisa muito dramática, onde as pessoas morriam e onde nós tínhamos pessoas ao pé de nós conhecidas e colegas dos meus pais e tudo isso, pessoas que sofriam e que morriam, tudo isso, mas tudo numa espécie de uma capa muito folclórica, muito Festival da Canção, não é? E então eu sempre tive necessidade um pouco de falar sobre isso, e nessa altura não havia muitos filmes sobre a guerra colonial ou a guerra da África. E comecei por explorar esse território, que me era um território mais próximo, mesmo por necessidade. Eu comecei mesmo por ir buscar essas coisas e fazer perguntas e tentar perceber, mesmo para mim, só para mim. E depois decidi fazer o filme através do disco, que o disco era esse disco oferecido pelo Movimento Nacional Feminino. Estava em casa do meu pai, ex-militar, que tinha-o recebido também na guerra, e como nós também não éramos pessoas de muitas posses, esse era na realidade o único disco que tínhamos, não é? Então eu e a minha irmã ouvíamos aquilo até o infinito, e aquelas canções terríveis, aquelas mensagens e tudo isso. E partindo dessa memória, que era uma memória tão viva e que eu acho que era tão metafórica do que se passava, fiz o Natal 71. E realmente ele, de certa forma, não é só o olhar feminino. Eu acho que, por um lado, eu não tenho nada nem contra os olhares femininos, nem até contra a noção de feminismo que as pessoas hoje rejeitam muito e que eu até já respeito um bocadinho mais do que isso. E acho que os 2 filmes se complementam muito, porque eles são realmente a continuação dessa minha investigação pessoal que deu nestes 2 filmes. E depois do Natal 71, quando eu às vezes ia falar com os militares e dizia que nesse filme também havia as mulheres do Movimento Nacional Feminino, e eles ficavam todos muito aflitos. Mas é sobre a guerra e mete essas senhoras e tal. Portanto, havia, na minha perspectiva, logo à partida, uma espécie de coisa que não era natural, que não havia nessa altura olhares diferenciados que depois pudessem dar este olhar sobre a guerra colonial. Portanto, eu acho que também foi um dos primeiros filmes onde não se falou de factos e de minas e de sei lá o quê, estás a ver, coisas mais concretas. Era uma coisa muito através das emoções. Depois, na continuidade disso, eu acho que ao ler o livro da Lídia Jorge, que eu já tinha lido há uns tempos, mas senti também muita vontade de continuar um pouco a explorar esse campo
e eu acho que está lá as coisas que na realidade o olhar feminino na realidade corresponde muito também ao meu olhar, não só a Lídia Jorge é um olhar feminino e que foi adaptado, como da minha parte era um olhar feminino e era um olhar infantil, quer dizer que na Costa dos Murmúrios o livro da Lídia Jorge é um livro muito mais violento do que o meu filme, porque eu via tudo assim daquele ponto de vista também tudo era visto através da minha mãe, que era a pessoa com que eu ficava, e portanto a guerra para mim era uma coisa de efeitos colaterais. Portanto, o que está na Costa dos Murmúrios é uma violência colateral, é uma violência sobre as mulheres, sobre os animais, sobre os negros, tudo o que é menor, tudo o que era menos protegido, tudo o que era sofria em grande. E eu disso gostava de falar, porque é uma coisa que quase nunca se fala, é sobre essa questão da violência que não tem nome, que é exercida sobre os mais fracos, não é? Já vamos continuar com a Costa dos Murmúrios, mas deixa-me só voltar um pouco atrás. Como tu falavas no início do teu trabalho como realizador e que sais do teu espaço de conforto, é interessante que ser do teu espaço de conforto vais adotar uma realidade que é a tua. E, portanto, é uma forma, como é que eu ia dizer, uma forma, de certa forma, não é simpática, mas é uma forma com uma certa cautela de iniciar-se numa nova experiência a partir de uma história que é tua. Tens consciência que, ao mesmo tempo que estás a falar de um assunto de tal forma delicado que as novas gerações já não têm, já não sentem. Não é? A guerra foi feita pelos nossos pais. E, portanto, isso vai sendo cada vez mais, vai-se perdendo nas vivências, a não ser pelas histórias que os avós contem agora, não é? Mas é cada vez mais a ideia de que é um movimento de desterritorialização dessa história que se perde, não é? E ao perder-se isso, perde-se também uma espécie de consciência política. E o que eu acho bastante interessante no teu trabalho, que é, não é só a procura dessas sensações que tu falas a partir do Natal 71, como é a personagem da Evita na Costa dos Murmúrios, que é uma personagem muito sensitiva, não é? Mas é a preocupação de não ficar apenas do lado de cá, do lado de Portugal, e teres a preocupação de ir falar do outro lado. E nesse sentido, o Kucha Kanema é qualquer coisa fortíssimo. Porque tu vais ver o nascimento de uma nação, que é Moçambique. Aliás, grande parte do teu trabalho sobre o tema da guerra colonial está muito localizado em Moçambique. Portanto, há essa preocupação de ver o outro lado. E retirando a parte mais científica da questão, ou seja, o trabalho da história, não é, dos historiadores, é nesse sentido que se vê que há um olhar feminino também, de ver o outro lado. Não é? O que é que se passa do outro lado? Não é? Porque, no sentido que já não há preocupação com o herói, não é? Quem vence ou quem perde, não é? Não é aqui, como muitas vezes se fala, que ultramar o nosso Vietnã, etc., porque é feito sempre de uma forma muito militarizada. Mas procuras um lado mais humano da coisa. Sim, eu acho que não. Pronto, eu acho que procuro um lado mais humano porque é o lado que eu acho que no fundo é mais universal, que me interessa. Eu também não. Mesmo a questão da minha ligação a Moçambique é uma coisa que foi muito ocasional, quer dizer, não é ocasional. É o percurso da própria pesquisa que depois me leva a ir a esses territórios e depois começar a... É a vida, quer dizer, a filmar é a minha vida e eu vou andando e vou... Não ficas por Moçambique, portanto tens um filme em acabamento, em montagem, que é já sobre uma personagem é angolana, sim. Em Angola. Sim. E portanto a questão da ligação territorial é sempre dentro desse percurso e eu acho que em relação a outra coisa, que é o olhar feminino,
eu acho que há duas coisas que é o seguinte, que eu acho que ao princípio, quando eu era mais nova, não pensava assim, mas agora penso que é, muitas vezes liga-se o olhar feminino, era isso que eu estava a dizer em relação à Costa dos Marmúrios, que é o olhar feminino, no fundo, é o olhar dos mais fracos. No sentido, é chato para os homens às vezes ouvirem, mas não tem nada de, digamos, de género, de questão de género. Quer dizer, tem implícito nisso, mas eu acho que é um olhar feminino nem sempre é um olhar muito soft, onde as pessoas vão... Eu acho que as mulheres, por si, mas isso é natural, porque somos diferentes e digamos que temos estigmas sociais completamente diferentes. Claro que eu, para chegar a um sítio, eu vou por um lado, não é? Naturalmente. E muitas vezes o lado para onde eu vou abordar as coisas, mesmo na própria pesquisa e tudo isso, não depende só do facto de eu ser quem sou, ou de ser mais tímida ou menos tímida. Realmente, as mulheres têm que, às vezes, dar umas voltas diferentes dos homens para se aproximarem das coisas, não é? É curioso, mas eu acho que na Costa dos Marmúrios a Evita é a personagem mais forte. Sim. Não é, ela é a personagem mais forte, mas eu acho que não é, eu digo mais fracos no sentido de menos protegidos. Okay. Estás a ver? Mas é sobre essas mulheres que recai toda a violência, sobre elas que recai a violência, independentemente deles serem mais fracos, digamos, psicologicamente ou a nível de moralmente e tudo isso. Mas eu acho que sobre as mulheres, ainda por cima nesses anos 60, caíam coisas extraordinárias, não é? E era difícil, as pessoas que viveram essa altura. Hoje nós vemos pessoas como a Lídia Jorge e tudo isso, que hoje, pronto, as coisas hoje provavelmente são diferentes, mas não são assim tão diferentes, não é? Mas eu não renego nada esse olhar feminino, eu só digo que ele é feminino no sentido em que eu vou dar uma volta diferente da que tu darias como homem, mesmo para me aproximar, por exemplo, tudo o que era os militares e tudo isso. Se eu fosse um rapaz nessa altura e fosse falar com aqueles senhores militares, eles com certeza teriam uma atitude completamente diferente comigo. E ainda bem que é assim, porque é o meu ponto de vista, mas está implícito sempre esse lado da maneira como tu tens que levar as coisas para chegar a determinado ponto. Eu acho que isso está implícito no meu trabalho, mas pronto, acho que é uma coisa de que tem muito a ver com o facto de eu ser uma mulher. Sim, é diferente isso, não é? E depois acho que a questão de ver o outro lado também em relação, por exemplo, ao Cuxa-Canema, o Cuxa-Canema foi o que, no fundo, também é um lado assim muito logístico nas coisas, que é, para mim foi ótimo que eu filmei o Cuxa-Canema antes da Costa dos Marmúrios. E o que é engraçado é que eu tive tanto tempo em Moçambique, eles penso que saíram inversamente, quer dizer, que a Costa dos Marmúrios saiu antes do Cuxa-Canema, não sei, já não me lembro. Mas eu só sei que eu escrevi o guião e depois eu fui para Moçambique e fiquei lá 6 ou 7 meses só a ver aqueles filmes. Escreveste o guião, estás a falar do Cuxa-Canema? Não, do guião da Costa dos Marmúrios. E depois fui para Moçambique filmar o Cuxa-Canema e isso permitiu-me, ao estar em Moçambique, depois, quando filmei a Costa dos Marmúrios, ter uma relação com aquele território, com o país e tudo isso, que era muito menos saudosista ou nostálgica, estás a ver? Já conhecia um novo país, que era aquele, e ajudou-me muito a fazer a Costa dos Marmúrios no sentido de tirar uma carga que talvez fosse muito, que vinha muito de mim, muito infantil, muito nostálgica daqueles tempos e tudo isso, e ajudou-me imenso aquele tempo que eu tive a investigar para o Cuxa-Canema. Então acho que há essa coisa também muito nos meus filmes, mas também acho que é para quem trabalha, quem não faz muitas encomendas, não é? No fundo vai seguindo um percurso que é o seu próprio percurso, nem sempre é a minha vontade, mas uma coisa leva à outra coisa leva à outra. Mesmo estes últimos filmes também estão interligados entre a ficção e o documentário, os temas interligam-se. Ainda uma outra questão, se calhar mais do âmbito estritamente cinematográfico, em relação à Costa dos Marmúrios, uma vez que é uma adaptação do romance da Lídia Jorge. No entanto, reparei, pode ser apenas uma questão de palavras, mas no genérico final tu dizes que é baseado num livro.
Portanto, tu assumes que estás a fazer um filme que é um outro produto. Não é? Tem uma base que é comum, mas há uma diferença. Tu já falaste atrás, não é? Que uma das diferenças que marcas é a questão da violência, não é? Que no livro, eu confesso que não li o livro, mas que o livro é mais violento. Mas é mais violento como nas descrições, uma violência psicológica? Sim, é mais violento. Eu lembro-me que a primeira... Portanto, o processo todo da adaptação, a Lídia Jorge é uma pessoa muito pragmática e muito sensata. Então ela viu logo que, pronto, sim, mas um filme é um filme, o livro é o livro. Nunca se pediu para ver guião nenhum, não pediu para ver nada antes. Portanto, teve sempre implícito que era uma coisa... Quer dizer, que as coisas são diferentes, é impossível que haja... Quer dizer, há um fundo que está lá, mas é sempre uma adaptação. E ela nunca quis ver isso, e nem o script, nem o filme, eu só o mostrei. No final já estava... Foi antes da mistura, para poder fazer algum toque, no caso de haver uma catástrofe qualquer. Mas eu estava bastante confiante, então projetámos o filme numa sala, de manhã, ela veio do Algarve, e só estava eu, o montador do filme, o Pedro Marques. E quando o filme começa com aquelas imagens de arquivo e a Simone de Oliveira aos gritos, a cantar uma canção qualquer da época, ela depois confessou-me que ficou absolutamente aterrorizada, não é? Pensou, bem, isto vai ser tipo um documentário qualquer, uma coisa. Ela ficou muito horrorizada com aquela maneira tão, digamos, neorrealista de começar o filme, que ela imaginava que seria com os flamingos, que é assim que começa, com o voo dos gafanhotos, não sei o quê. E depois, ela, quando acabou o filme, disse-me assim: ai, Margarida, nem uma gotinha de sangue. Esta foi a observação, porque ela sempre, realmente, o livro dela tem sangue, no sentido mesmo... Há coisas, há pessoas que morrem, há animais que são feridos, há o amante que leva uma grande tareia, todas essas coisas, é tudo uma violência física muito descrita, muito grande. E no meu filme, aquilo está sempre num estado em que as coisas estão muito violentas por ali, mas nunca descambam. É particularmente notório naquele passeio a 4, não é? Sim, dos flamingos. Que é os disparos contra os flamingos, não se vê. Sim, e curiosamente essa cena eu mandei fazer um flamingo hiper caro, com umas tripas lá dentro, e filmei realmente. E filmei, eles atiravam, e aquilo eram efeitos digitais, pum, atiravam, e o flamingo, custou um dinheirão, lá ia pelo ar e deitava sangue e tudo aquilo. Bem, eu vi aquilo, não era só, por acaso ele não era muito mau, a imagem até era assim violenta e tudo isso. Digo-te, não fazia sentido absolutamente nenhum. Montado, aquilo não fazia sentido eles dispararem e sobre elas assustam-se e elas veem qualquer coisa que nós não vimos. Mas a partir do momento em que nós víamos o que elas viam, a cena estava completamente destruída, não é? E o filme está todo um bocadinho nesse registro. Eu acho que essa sequência é uma boa lição de cinema, que é não há necessidade de mostrar, não é? O cinema é muito mais forte quando sugere, já é o meu ponto de vista. Sim. Mas ainda em relação ao filme, outros aspectos, que é, por exemplo, em relação aos diálogos, muitas vezes o que acontece, de certa forma isso tem-se atenuado, que é alguns filmes que adaptam obras literárias continuam com diálogos extremamente literários. Isso vinha, por exemplo, era um pouco absurdo nos filmes, por exemplo, do Manuel Guimarães, no chamado realismo, meio que tiveram que pôr o poético à frente para fazer mais sentido, não é? Porque via-se os trabalhadores no campo, não é? Falar, dizendo diálogos que eram por poesia. Foi intencional quando fizeste a adaptação? Os diálogos são teus? São, os diálogos são meus. O argumento, a adaptação do argumento é assinado por ti, por uma segunda pessoa, não é? Sim, mas foi uma pessoa que não
francamente é por questões legais que eu tive que pôr essa pessoa, mas não tem coisa, não foi, sim, foi uma questão legal, mas não teve nenhuma... Tu tinhas consciência disso? Foi, ou era assim originalmente no livro? Não, é assim, eu primeiro fiz uma adaptação, eu acho que toda a gente faz isto, com as adaptações, pelo menos para as pessoas que não trabalham em Hollywood e não fazem 10 adaptações por mês, não é? Mas eu comecei sempre por fazer uma coisa muito literal, muito literária, com muitos diálogos muito adaptados, muitas vozes off e tudo isso. E depois, pouco a pouco, fui desligando disso e acho que isso é um processo natural, não é? E por outro lado, eu acho que os diálogos com os quais eu acho que é a coisa mais difícil de fazer nos filmes, porque é super difícil dar a voz a coisas diferentes, a pessoas diferentes, a personagens diferentes. E é uma coisa muito difícil e que eu tento trabalhar muito, mas confesso que nem sempre me sai muito bem. Em relação também ao livro da Lídia Jorge, é que eu tenho a sorte que ela tem uma maneira de... Ela tem muito poucos diálogos, escreve muito poucos diálogos, e deixam em aberto muitas coisas. E tem outras coisas que eu gosto muito e que estão lá, porque, por exemplo, eles falam muitas vezes coisas que estão no livro e que eu acho que são deliciosas e que não fazem sentido nenhum. Há uma altura em que alguém pergunta, então como é que está a correr a guerra? E ele diz, está a correr muito mal, o inimigo não tem colaborado. Pronto, isto é uma coisa que está no livro e que tem uma certa graça, e que não é graça, mas dá um ambiente absurdo ao filme. E coisas dessas eu guardei muitas vezes algumas coisas que estão do livro, e acho que é assim, por um lado os diálogos eu tento adaptá-los, por outro lado eu odeio diálogos coloquiais, acho que é um disparate, porque eu acho que se as pessoas... eu gosto de dar muitas intenções ao que está a ser dito e pelo menos tento trabalhar nesse sentido. E não acho que o cinema se desloque muito assim naquela cena de que se é coloquial, dizes 2 vezes pá e tratas não sei o quê, pronto, já está. Eu acho que os diálogos fazem parte de uma construção cinematográfica muito específica e que devem ser muito cuidados, mas acho que a coloquialidade é uma coisa que muitas vezes as pessoas caem nisso e vão por aí, e eu acho que isso está errado, porque mesmo os grandes filmes que nós achamos, às vezes americanos, e que a gente acha, isto é tão é assim, não é nada assim. Não, aquilo está muito trabalhado e as pessoas não falam assim. Estão num filme. Só ainda mais uma coisa em relação à Costa dos Murmúrios, vamos tentar chegar ao fim, é que gostava de falar de outras coisas, mas... Vou ser mais rápida, se quiser. Ok. É um filme de época. E o que é curioso, porque num país onde a indústria não há indústria e todos os problemas recentes agora têm acontecido em torno do financiamento, mas tu fazes assumidamente um filme de época e começas de uma forma boa, não é? Que é pôr as imagens da época e depois pões o plano da Evita no autocarro a chegar, que vais repetir mais à frente no filme, mas no início ele mantém uma cor muito... Ele está integrado nas imagens de arquivo e depois no final ele já não está integrado nas imagens de arquivo. E tu nunca em momento nenhum se percebe não é, que deixaste de dominar o filme da época. Obviamente porque não vais filmar para dentro das cidades, mas mesmo quando o fazes nota-se nos carros, por exemplo. Sim. Aquilo ainda eram os carros que encontravas na altura? Não. O filme foi feito com um orçamento de primeira obra, mas foi um filme muito cuidado e foi caro, no sentido em que, pronto, gastámos o dinheiro todo, não sei se estou a brincar. Mas, por exemplo, os carros foram todos encontrados lá, muitos vieram, o carro deles veio da África do Sul, até era um carro normal, depois teve que se cortar aquilo para fazer um cabriolé. O filme tem muitos pormenores, só que é assim, os pormenores, o que lá está, que custa dinheiro, foi muito bem escolhido porque eu só tinha aquele dinheiro, não é? E então, mesmo as cenas de rua, muitas pessoas às vezes dizem, a cidade parece tão vazia. Eu disse, pois, eu escolhi fazer a cidade vazia, porque não ia pôr 3 ou 4 figurantes, porque eu não tinha dinheiro para isso, não é? E então só há 2 opções, ou assumes realmente um ambiente que está de acordo com o filme, e eu acho que toda a reconstituição da época, o filme foi feito, por exemplo, em estúdio, o quarto e grande parte do filme foi feito em estúdio,
mas o estúdio era a cantina da Lisnave e pronto, e tínhamos que pôr uns panos por cima. Portanto, é tudo feito com o mínimo, com um orçamento muito pequeno, mas muito rentabilizado a nível dos pormenores para sair, para que a questão da época saísse o melhor possível com o mínimo de dinheiro possível, não é? Ainda sobre questões mais cinematográficas, mas ainda outro filme, Kusha Kanema, que é assumidamente, não é? Quer dizer literalmente o nascimento do cinema, e que é o Kinopravda de Moçambique, na altura do Samora Machel. E por isso é que também vai estar lá o Godard, não é? A propor um cinema livre para o povo e que não é aprovado. Mas não deixa de ser irónico é que depois todos os outros que vêm, como o Ensino de Azevedo, como os cubanos, como os jugoslavos, vão fazer um cinema de ficção a realismo socialista. Sim. Não deixa de ser curioso é que quando o Samora Machel morre esse projeto. Não é? E eu não sei qual dos entrevistados é que fala, não é? Porque agora depois apareceu a televisão, não é? Que fez logo toda a diferença. O Kusha Kanema, o teu filme é, não sei se tu fazes isso intencionalmente, se é uma leitura a partir também dos depoimentos, mas eu senti como um filme muito godardiano no sentido que há ali um choque entre cinema e televisão. O cinema é muito mais espontâneo, mais livre, mesmo não tendo sido adotado o projeto do Godard. O Kusha Kanema, enquanto existiu, o original, não é? Que foi sempre um cinema muito mais livre, até porque a personagem de Samora Machel era absolutamente cinematográfica, não é? Sim, eu acho que é assim. Por um lado, acho que o cinema, a televisão destruiu o cinema, mas destruiu o cinema também, não, sabes? Eu quando fui para lá pensava em encontrar um Kusha Kanema, portanto um newsreel diferente das atualidades que eram feitas no tempo colonial, mas eu encontrei, na realidade, o mesmo sistema absoluto, não é? A mesma construção, só que o discurso em off e as imagens tinham mudado. Havia uma coisa que era assim, o Samora era um grande personagem e ele servia realmente como esse Pravda, no sentido de ele dava um determinado realismo também às coisas e ele como personagem funcionava super bem. E isso enriqueceu muito essa fase do cinema. Mas havia também outra coisa que é curiosa, porque eu também, assim, muito romântica, assim, com ideias de cinema, sempre me diziam assim, porque só o cinema é que faz memória. E eu, por um lado, sempre sou muito suspeita em relação essas questões mais nostálgicas em relação aos suportes das coisas. E então pensava assim, mas o cinema faz memória, porque é que o vídeo não faz memória? Pensava eu assim, lá estão estes com o cinema que faz memória e tal. Durante um tempo pensei isso. Depois descobri outra coisa, que é absolutamente achincalhante para mim, não ter pensado nisso. Claro que eles tinham razão, porque a partir do momento em que entrou a televisão, e isto não é a brincar, é uma coisa terrível, a partir do momento em que a televisão entrou e durante os 10 primeiros anos de televisão não foi gravado nada, porque eles gravaram sempre por cima, nas cassetes. Portanto, não houve arquivo, absolutamente nenhum, zero. Não há uma imagem das primeiras eleições em Moçambique, porque eles usaram as cassetes, reutilizavam as cassetes sistematicamente. Isto é uma coisa terrível, não é? Portanto, deixou de haver memória desses tempos a partir do momento em que entrou a televisão. E o que eu achava ser uma coisa muito nostálgica era realmente um problema absolutamente devastador, não é? E realmente houve esse hiato enorme, não é? E durante o tempo onde houve cinema e onde houve essa liberdade também correspondeu a um tempo onde ainda havia esperanças de que as coisas não fossem tão más e tão desesperantes. Por isso também os cineastas tinham ainda as suas raízes nos cineclubes e tudo isso. De todas essas personagens que aparecem no filme, tu escolhes fazer um filme só sobre um deles, que é o Licínio de Azevedo. Há alguma razão em particular? Sim, o Licínio de Azevedo esse filme é uma proposta do Canal Plus portanto é uma coisa que faz parte de uma coleção do Cine Cinema e foi-me proposto fazer visto que eu o conhecia e então eu realizei esse filme que eu acho que... Já estou aqui. Queres levantar um bocadinho o véu da tua última longa, Yvonne Kane, que está em montagem? Sim, posso. Só antes um pouco de falar isso e voltando à questão do espaço de conforto.
Noto que tu tens trabalhado quase, não sei se é quase sempre, se é sempre com o mesmo produtor. E, por exemplo, o Pedro Marques, não sei se continua, mas o Pedro Marques fez muito de montagem do teu trabalho, não sei se continua a trabalhar com ele. Tive agora um interregno, mas vou voltar, sim. Isso continua, isso é uma forma de prolongar também o teu espaço de conforto? Sim, com o Pedro é de certeza um espaço de conforto que eu dou muito bem com ele e tenho muita pena, o Ivone Kane não foi ele que montou, foi o João Brás. Agora, provavelmente, o documentário, as finalizações que vou fazer será com ele, o outro. Mas o Pedro é a pessoa com que eu tenho uma relação mais longa e mais... e entendemos-nos mesmo muito bem. Ele sabe sempre, apesar de eu ser uma pessoa que estou sempre na montagem, a olhar para tudo, estou sempre lá, acho que nos entendemos muito bem e o Pedro sabe também bem o que eu quero e acho que está muito dentro da minha onda e mesmo sensitivamente e pronto, emocionalmente, porque ele quando montou a Costa dos Murmúrios era um rapaz que tinha 23 anos ou 24 anos. Era difícil imaginar que um rapaz com essa idade pudesse ter aquela sensibilidade para as coisas tão femininas e mulheres dos anos 60 e mesmo o tempo e a época, e ele apanhou muito bem, é uma pessoa muito inteligente. E isso, para mim, é uma pessoa que me faz muita falta se não estiver ao meu lado. De qualquer maneira, o Ivone Kane, eu montei sem ele, montei com o João Brás e também me dei muito bem. E acho que acabei por, de certa forma, também encontrar um caminho para trabalhar com ele interessante e bom. E a Ivone Kane, digamos que eu espero que seja o meu terceiro e último, não sei se será o último, mas... é uma parte dessa relação com a África e com esses tempos que me faltava, que era uma relação na atualidade. Então, é um filme que se passa hoje num país imaginário, num país que teve um período revolucionário também muito grande e passa-se tudo à volta de uma investigação que é feita sobre a morte de uma das heroínas nacionais. É uma história puramente ficcional. É. E é tua. Sim, é. Portanto, essa Ivone Kane não existe, é a minha... então é tudo um pouco sobre a história, a memória, a invenção da história pelo poder e como as pessoas, no fundo, acabam por se perder nesse tempo histórico e deixam de ter as suas referências. E nuclearmente passa-se entre a mãe e uma filha que se reencontram em África, não é? E a filha anda a investigar sobre essa Ivone, que era uma das amigas da mãe, e pronto, é assim uma espécie de últimos murmúrios de uma relação com essa terra. Os murmúrios saíram da costa? Sim, já entraram por todo lado. Olha, uma última questão, enfim, não é necessariamente uma questão, mas começámos pelo... Era preciso fazer as coisas. Estamos num ambiente escolar. Alguns dos teus alunos estão aqui por trás das câmaras. Qual era a tua lição de cinema? O que é preciso fazer? Que coisas é que são precisas fazer? O que é que recomendas? Olha, sabes que eles estão aqui atrás das câmaras, acabaram de ter aulas comigo. Acho que já ouviram isso muitas vezes, mas posso dizer para todos. Não, eu acho que o que eu costumo sempre dizer, a lição de cinema para mim é a lição de vida, não é? Quer dizer, no sentido em que o que é que nos pode... Quer dizer, o tempo que a gente aqui está, nesta vida, não é? É nós direcionarmos, se temos vontade de contar coisas às pessoas e de que aquilo que a gente conte é importante, contar, tanto faz, se é de uma forma muito narrativa, pouco, média, ou sei lá o quê. Se nós queremos dizer alguma coisa, não é? Temos que levar isso a sério e eu acho que devemos realmente partir de uma coisa que é nunca perder a curiosidade, estar sempre muito atento a tudo e confiar que aquilo que a gente tem a dizer pode ser dito de uma forma que sirva para alguma coisa. Eu acho que tento sempre fazer isso, mesmo, não é que os filmes sejam úteis, não é nada disso, é ser o mais sincera possível comigo própria. E depois, para eles especialmente, que é as coisas não aparecem feitas, dá muito trabalho e dá muita angústia e dá muita desconfiança em nós próprios e todo o processo é um processo que se calhar os jovens alunos ou outras pessoas pensam que
que nós muito confortáveis, aquilo aparece, ai que bom, vou fazer isto, fica tão bem. O processo em si, que é doloroso, mas que de tentar chegar a algum sítio que isso demora tempo e que tu passas por fases muito difíceis, mas que com a idade vais confiando que vais chegar a algum sítio, quer dizer, com a experiência, não é? Eu acho que é isso que se calhar nunca podem deixar de ter em mente, não é? Que as coisas só se fazem com muito trabalho e esse trabalho passa por se pôr em causa sempre. É uma boa forma de concluirmos, não é preciso trabalho para fazer as coisas. É preciso, não aparece assim feito, infelizmente. Obrigado, Margarida. Obrigado, eu.